Boa tarde, pessoal do Com Shalom. Então vamos lá, mais uma live às quartas-feiras, 1h30 da tarde. Eu quero convidar você a refletir conosco, a ouvir, o pessoal do Instituto Parresia, que vai falar conosco hoje sobre, vou até fixar aqui o tema para a gente acompanhar, com o Padre Ednardo, tá? Ele vai conversar com a gente sobre os 4 evangelhos, já dando início a essa série de lives que a gente vai falar às quartas-feiras sobre as Sagradas Escrituras, tá bom? Então, queria saudar todos vocês, sejam bem-vindos. E a gente vai chamar aqui o Padre Ednardo, já ainda não chegou. Enquanto isso, a gente vai se atualizando, né? A gente conversou nas últimas semanas sobre a Suma Teológica, né? Se vocês estiverem acompanhado. Hoje a gente inicia mais uma temporada que é sobre as Sagradas Escrituras, tá bom? Então você pode colocar sua pergunta nesse ponto de interrogação e tirar suas dúvidas sobre os 4 evangelhos. Ele vai explicar pra gente, né? Falar mais ou menos como foi escrito, tirar essas dúvidas de forma geral, quem escreveu, em que ano, né? Enfim, essas dúvidas que às vezes a gente traz. E aí você pode fazer sua pergunta colocando aqui no ponto de interrogação. Fica até mais fácil pra gente trazer sua pergunta aqui na live, tá bom? Eu me chamo Gabriela Viana, esqueci de me apresentar. Sou missionária da comunidade Shalom e trabalho na assessoria de comunicação, tá bom? Então, todas as quartas-feiras eu tô aqui trazendo, quarta-feira 1h30, alguém do Instituto Parresia, que o Instituto Parresia dá esse alimento sólido, né? Assim, fala sobre a doutrina da igreja, sobre teologia para nós, à luz do carisma Shalom. Então, vamos ver se o Padre Ednardo já está por aqui. Ainda não. Enquanto isso, você pode ir fazendo as suas perguntas para a gente já se preparar. Para quando ele chegar, a gente já aproveitar bem o tempo que a gente tem, tá bom? Oi, Helena Maria. Shalom para você. Shalom, Gleidson. Ó, o Instituto Parresia já chegou aqui. Manda um convite aí, Padre Ednardo, que a gente já te chama aqui. Pronto, vou mandar aqui. Tá aguardando a conexão. Olá, Padre, boa tarde. Olá, Gabriela. Tá baixo? Tá cortando? Oi. Tá melhor agora? Tá me escutando? Oi. Eu escuto, só tá um pouco congelada aqui a imagem para mim. Certo. Então vamos lá. Boa tarde, Padre Ednardo. Ele já esteve conosco aqui falando sobre o consentimento, né, no matrimônio e vem agora nos falar sobre os 4 evangelhos. Então fica à vontade, Padre Ednardo. Ele é que é da comunidade Shalom, consagrado, sacerdote e que faz parte, compõe a equipe do Instituto Parresia. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Boa tarde. Então, estou atualmente hoje na coordenação dos cursos do Parresia, né? E nós estamos com esse curso novo sobre os evangelhos e por isso também é uma alegria a gente poder partilhar um pouco sobre esse tema, né? E tentar despertar um pouco o nosso interesse, né? Um tema muito importante porque o evangelho, como é também o tema do nosso curso, ele é o coração das escrituras, da revelação, é como aqueles livros que formam um miolo de tudo, né? Para a gente na Bíblia. E então é importante conhecer, é importante aprofundar, é importante ter uma visão esclarecida, né, sobre o que é o Evangelho, sobre a maneira como nós podemos nos aproximar dele, sobre o que eles são, né, e, enfim, uma alegria a gente poder conversar um pouquinho sobre isso hoje. Que ótimo. E o que a gente vai, o que o pessoal pode esperar do que nós vamos abordar nessa conversa de hoje? Falando dos 4 evangelhos, mas a gente vai pegar mais
a questão histórica, quem escreveu, como foi que eles construíram, né, assim, esse relato? Como é que você vai abordar? Pronto. A gente está com... O tema de hoje é por que 4 evangelhos, né? Essa perguntinha que não sei Uhum. se a gente já se fez, né? Por que a gente tem 4 evangelhos canônicos e não mais do que isso e não menos do que isso? Essa pergunta, ela revela muita coisa sobre o que são os evangelhos, né? A gente às vezes escuta, existem mais do que 4 evangelhos, porque existem aqueles que nós chamamos de evangelhos apócrifos, mas acolhidos pela igreja, recebidos pela igreja e inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, fazendo parte da Bíblia, né, do cânone bíblico, nós só temos 4. Aí vem a pergunta, né? Por que 4? Por que não só um? Será que não era melhor ter só um? Né? Às vezes a gente não sabe quando é que veio a sequência cronológica exatamente, quando é que Uhum. Jesus pregou o Sermão da Montanha, se foi no começo, se foi no final, quando é que João fala de 3 festas de Páscoa, os outros falam de somente uma. Então, se a gente tivesse um só evangelho, talvez essa cronologia para a gente fosse mais tranquila, né? Então, aí a gente se coloca de novo a pergunta: por que não só um? Né? Por que 4? Por que não mais que isso? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre, digamos, o cerne, né, da nossa conversa de hoje vai ser em torno dessa pergunta: por que 4 evangelhos? Tá, então dentro dessas perguntas já chegou uma pergunta, deixa eu colocar aqui para você ver. Luiz Eduardo pergunta: por que só há 3 evangelhos sinóticos e não os 4? Certo. Então, primeiro, é importante entender que o que são esses sinóticos, né? Dos 4 evangelhos canônicos, como nós falamos, né, existem 4 evangelhos que nós dizemos canônicos. É a mesma coisa que dizer inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo ou acolhidos pela igreja. São 4. A pergunta primeiro: por que são 4? Aí a resposta é muito simples. Porque no processo, na história da igreja, a igreja acolheu somente 4, reconheceu somente nesses 4 evangelhos que nós temos, o segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João. A igreja reconheceu somente nesses 4 a inspiração do Espírito Santo. E este reconhecimento é um pouco complexo entender, mas é simples se nós entendermos. A igreja, não somente bispos, mas igreja povo de Deus e bispos, ou bispos e povo de Deus, ela entendeu, foi acolhendo na sua liturgia, por exemplo, foi acolhendo na sua catequese, foi acolhendo na sua leitura ordinária somente esses 4 textos e viu somente nesses a inspiração e reconheceu neles aquilo que Jesus tinha falado e feito, que foi testemunhado pelos apóstolos. Porque 3 desses 4 reconhecidos, existem 3 que nós chamamos de sinóticos. Por que eles são sinóticos? Aí vem aqui da raiz grega, vem de sinopsis. Ou seja, com um só olhar, eu posso ver e ter uma visão geral desses 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos. É Marcos, Mateus e Lucas. Ou, trocando em miúdos, eles têm episódios muito paralelos, eles são muito paralelos. Eu posso colocar aquilo que acontece em Mateus, aquilo que acontece em Marcos e em Lucas, em 3 colunas diferentes, paralelas entre si, e eu vou ver muita coisa semelhante quando eu faço isso. Inclusive, a sinopse foi algo que um estudioso fez no século XVIII. Ele fez exatamente isso. Ele colocou os evangelhos em 3 colunas, Mateus, Marcos e Lucas, para ter uma visão do todo, para entender, olha, esse episódio tem em Mateus, tem em Marcos e Lucas. Esse outro não tem, só tem em Mateus e não tem em Lucas. Ou então esse outro só tem em Lucas. Ele, colocando as 3 colunas, ele conseguiu ver melhor o que tem de semelhante entre os 3, o que tem de próprio só em um e em outro não. Deu para entender? Deu, eu entendi. Se o Luiz Eduardo não tiver entendido, ele pergunta de novo. João segue um ritmo, uma estrutura toda própria, por isso ele não é sinótico, né? Ele é um evangelho à parte. Então vamos seguir. Se você quiser fazer pergunta, você pode mandar sua pergunta aqui no ponto de interrogação, tá bom? Pergunta do Pedro Felipe Cruz. São Lucas teve influência de São Paulo no evangelho que ele escreveu? Bom, tá aqui o Pedro Felipe, obrigado pela pergunta, Pedro.
Você já trouxe um elemento importante para a gente repensar um pouco, né? Os evangelhos, eles estão no começo do Novo Testamento, não é verdade? Assim, termina o Antigo, começa o Novo Testamento exatamente com os evangelhos. Mas o texto dos evangelhos não são os textos mais antigos que nós temos do Novo Testamento. Paulo é mais antigo, cronologicamente falando, do que os evangelistas. Os evangelistas escrevem em torno, o mais antigo, que é Marcos, escreve na década de 60 a 70, entre 60 e 70. Os outros são posteriores. A primeira carta paulina é do ano 50, 51, 10, 20 anos antes. Então, primeiro, Paulo é anterior aos evangelhos. E Paulo tem, né, como Lucas, como companheiro de viagem em alguns momentos. Se a gente olha em Atos dos Apóstolos, claro que isso é uma interpretação, existem outros estudiosos que falam, mas não vamos falar muito sobre isso não. Mas, em geral, quando a gente escuta em Atos Lucas falando de nós, a gente entende. Ele está falando nós porque ele está junto de Paulo viajando naquele momento. Tem alguns momentos dos Atos que se fala, nós pegamos esse barco, nós descemos em tal canto, nós fizemos isso. A gente fala as seções nós dos Atos, e a gente entende que ali Lucas está presente. Então, de certa forma, existe uma influência da teologia, digamos assim, de São Paulo sobre o Evangelho de Lucas, na maneira como ele vê, por exemplo, a misericórdia, né? Na própria lugar onde ele colhe a fonte, né? Porque Lucas, ele começa o seu evangelho dizendo que ele pesquisou muitas pessoas, foi atrás de muitas testemunhas oculares para escrever o seu evangelho. Paulo não é uma testemunha ocular, mas é alguém que está ali bem no iniciozinho, né? E que pode é uma boa fonte para Lucas também, apesar de não ser a única. Então a gente pode sim, Lucas tem uma influência de São Paulo quando ele escreve o seu evangelho. A gente acabou tocando, né, enquanto você respondia a pergunta do Pedro Felipe, um pouco da pergunta da Eliane, que pergunta qual a cronologia dos evangelhos. Assim, tocou só mais na questão dos anos, né, enfim, que São Paulo Sim. é anterior aos evangelhos. Isso. São Paulo é o primeiríssimo, né, é o primeiro teólogo, é o primeiro escritor do Novo Testamento, e Marcos, ele tem o mérito de como que tem inventado isso que nós chamamos de evangelho. Ele inventa essa maneira de falar sobre Jesus que nós chamamos de evangelho. Então, Marcos, ele não está fazendo isso querendo, né? Ele faz isso com um objetivo, sobretudo catequético, né? Os evangelhos, eles têm um forte intuito de catequese. Eu quero falar sobre Jesus para as pessoas, para aqueles que já receberam o querigma, né? O anúncio. Então, precisa aprofundar no conhecimento de Jesus. Então, os evangelhos trazem esse intuito forte catequético. E Marcos, ele escreve com esse objetivo. Ele quer falar sobre Jesus e quer garantir um texto escrito, porque morriam as primeiras testemunhas, os apóstolos morriam, e para que o testemunho não morresse com eles, Marcos tem essa ideia de colocar por escrito os evangelhos. Marcos é o primeiro, 60 a 70, mais ou menos, que ele finaliza essa obra, esse processo. As datas que nós temos, Gabriela, são sempre datas de conclusão. A gente não sabe quando é que ele começou, não dá para dizer quando é que ele pegou na caneta e começou a escrever, não dá. A gente tem uma ideia de quando é que ele conseguiu concluir. Então, 60 a 70 ele concluiu mais ou menos Marcos. Mateus e Lucas concluem por volta de 70 a 80, nessa faixa, nessa década. E João finaliza lá perto do ano 100. Já quase no final do primeiro século, João conclui o seu evangelho. Então, a cronologia é mais ou menos essa. Obrigada, padre. Vamos seguir nas perguntas. Aqui. Acho que é Felipe o nome dele. Felipe Bezerra. Os 4 evangelistas tinham idades diferentes. Isso influenciou na escrita? Sobre a idade, a gente entra um pouco num terreno nebuloso, né? A gente não pode dizer tanta... um bom estudioso, ele é sempre muito humilde, né? Eu não posso ser muito... quando eu fujo um pouco da ciência se eu vou muito para o subjetivo, né? Então, quais são os dados que a gente tem? A gente não tem muitas informações sobre idade, mas a gente tem informações sobre a cultura de cada um deles.
por aquilo que eles escrevem. Então, a gente sabe que Mateus e João são apóstolos, então a gente já sabe mais ou menos que não são grandes estudiosos, mas são homens mais simples, né? João é um pescador, Mateus é um cobrador de impostos, então Mateus talvez tenha um pouquinho mais de cultura do que João, cultura no sentido de cultura intelectual. Marcos, a gente sabe de Marcos que ele era discípulo de Pedro e era também secretário de Pedro. Então, Marcos talvez soubesse escrever, né, alguma coisa assim. E Lucas era um homem de grande cultura. Isso a gente sabe porque, primeiro, a gente chama Lucas de doutor. E doutor porque talvez ele era médico, mas doutor porque também ele tem cultura. E ele tem um grego muito elegante. Se a gente vai para as origens, né, os evangelhos foram escritos em grego, né, em geral. E quando a gente vai comparar o grego dos 4 evangelistas, o grego de Lucas é o grego mais elegante. Ele usa mais vocabulário, ele tem um vocabulário mais amplo, ele usa, digamos assim, palavras um pouquinho mais precisas, ele localiza no tempo e no espaço de maneira mais precisa, ele situa Jesus no tempo, no Império Romano, situa Jesus, né, naquele quem é que estava no Império, quem é que era o procurador, aquelas informações que nós temos sobre isso vêm todas de Lucas. E ele tem mais precisão também na sua linguagem. Então, com relação à cultura, ele é um homem de cultura intelectual, né? A gente está falando, né? Ele é um homem de mais cultura do que os outros evangelistas. Isso não quer dizer que cada um tem o seu mérito, né? Porque João talvez seja o que tem menos cultura intelectual, mas é considerado o evangelho mais profundo, né? O evangelho mais denso, teologicamente falando. Então, aqui a gente está falando de cultura realmente intelectual. Não estou entrando no mérito de quem é que é melhor ou pior, porque não tem isso, né? A gente precisa dos 4. Se a gente recebe os 4 evangelhos, né, a gente precisa dos 4 para entender bem quem é Jesus, entender bem, experimentar bem de quem é Jesus. Tá? Então, chegando aqui alguns comentários, outras perguntas aqui nos comentários. Eu queria pedir a você que, se quisesse fazer uma pergunta no ponto de interrogação, fica mais fácil até para a gente selecionar, tá bom? Tem algumas perguntas, ó, o Elivelton, a Inês. Se vocês puderem perguntar aqui no ponto de interrogação, fica melhor para a gente selecionar, tá bom? Marcelo também. Aí, Padre Ednardo, chegou um comentário, eu vou colocar aqui só para a gente ler. Eu não entendi se não chegou a pergunta até o fim. Enfim. Lucas, além de escrever o Evangelho de Lucas, ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Se ele não, aí 3 pontinhos, eu acho que a pessoa não conseguiu encerrar e concluir com a pergunta. Então, só trouxe para ele ser contemplado. Se você quiser comentar algo sobre... De que Lucas, ele é o escritor de Atos e do Evangelho. E isso é importante porque hoje nós temos 2 obras, né? Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Mas quando ele foi escrito, ele era uma obra só, como se fossem 2 grandes capítulos. Então a igreja dividiu porque João, como é mais tardio, se quis unir os 4 evangelhos num canto e Atos depois. Mas, digamos assim, na intenção do escritor, eles compunham uma só obra. A gente poderia dizer o grande capítulo sobre Jesus e o grande capítulo sobre a igreja, que é a continuação de Jesus no tempo, na história. Então, né, quase todos, eu acho que isso é algo unânime na exegese entre os teólogos, ele é o autor dos 2. Quando a gente olha o começo de Lucas, Gabriela, se você for olhar, por exemplo, como é que Lucas começa, não sei se você lembra, né? Mas ele tem aquele prólogo de Lucas. Tu lembra mais ou menos? Ele fala daquele Teófilo, né? Eu estou aqui, né, caro Teófilo, para trazer para vocês, depois de ter muito pesquisado, de ter muito ido atrás, né, de ter feito uma pesquisa, eu também decidi, assim como outros fizeram anteriormente, eu decidi escrever sobre esses fatos que aconteceram entre nós. É mais ou menos isso que tem escrito no começo de Lucas. Então ele já dá um pouco, isso é algo inédito, porque nenhum outro escritor do Novo Testamento fala sobre método. Aqui um dado sobre essa cultura de Lucas.
né, não é normal que um autor bíblico fale sobre o método que ele utilizou. Mas como Lucas era um doutor, não só porque era médico, mas porque era homem de cultura, ele diz, olha, a minha obra ela é bem fundada, porque eu pesquisei, eu fui atrás, consultei pessoas de autoridade para fazer. É isso que ele está querendo dizer. Quem são essas pessoas que ele pesquisou? Com certeza os apóstolos, com certeza São Paulo. A tradição fala de Maria, porque, por exemplo, os primeiros 2 capítulos de Lucas são os evangelhos da infância. E como é que ele iria falado, por exemplo, da anunciação, se não da boca de Maria? É uma informação que talvez, né, que plausível com a tradição. Então, Lucas teria pesquisado também por meio de Maria, teria conhecido um pouco o lugar, né, mas apesar disso, talvez ele não tenha ido presencialmente ali na Terra Santa, porque ele traz algumas informações erradas sobre, por exemplo, como é que eram construídas as casas na Palestina, na Terra Santa, mas isso é um detalhe. Mas ele fez, sobretudo, pesquisa. Pesquisa com as testemunhas oculares, pesquisa talvez com Nossa Senhora e com pessoas com o Evangelho de Marcos, porque Marcos é fonte para Lucas. Como ele foi escrito antes de Lucas, então Lucas vai também pesquisar em Marcos aqui o material para ele escrever. Tinha um outro detalhe da pergunta que me fugiu, né? Mas eu acho que era mais ou menos isso. Era sobre acho que você respondeu que era sobre se Lucas também tinha escrito Atos dos Apóstolos, aí eu acho que era isso, ele comentou. Essa pergunta do Pedro Felipe, que também já fez uma pergunta, está fazendo de novo. São Paulo conviveu com Jesus e ele foi um dos 12 apóstolos? Apóstolo, eu sei que ele é chamado. O Pedro Felipe fez essa pergunta. Ele trouxe um detalhe da pergunta anterior. Lucas não conviveu com Jesus. Né? Eu acho que eu esqueci de falar isso que a pessoa comentava anteriormente. Somente dos evangelistas dos 4, somente Mateus e João são apóstolos. Marcos talvez tenha visto Jesus, talvez de Marcos a gente não pode falar muita coisa, mas de Lucas é quase certeza que ele não tenha visto Jesus pessoalmente. Paulo, a mesma coisa, isso indo para a pergunta, eu acho que do Felipe, né? Não, do Pedro, perdão. Do Pedro. Paulo não conheceu Jesus, mas ele é considerado um apóstolo, porque a gente tem apóstolo no sentido estrito do nome, que seriam os 12 apóstolos, então Paulo não faz parte do grupo dos 12 apóstolos, mas Paulo faz parte desse grupo mais alargado, que nós chamamos de apóstolos. Por exemplo, Barnabé é um desses que fazem parte deste grupo. Barnabé se diz que é apóstolo, mas não era dos 12. Matias foi eleito depois da morte de Judas, né? Depois da ascensão de Jesus aos céus. Matias é apóstolo, mas não faz parte dos 12. Então, tem um grupo mais alargado, que se fala de 12, e Paulo faz parte de um grupo um pouquinho ainda mais alargado, porque, em geral, os apóstolo é aquele que viu Jesus. Apóstolo é alguém com autoridade na igreja primitiva, mas uma condição para ser apóstolo é ter visto Jesus. Aí a gente vê, se Paulo não viu Jesus, historicamente, o Jesus histórico, digamos assim, mas Paulo teve uma experiência tão profunda com o ressuscitado, né, aquela experiência de Damasco, que é como se ele tivesse visto. Então ele é apóstolo pela autoridade que ele teve na igreja primitiva, fundando comunidades, né, e a autoridade que ele tinha naquela igreja, na igreja como um todo. E ele é apóstolo também porque se faltou a experiência, a visão, né, com os olhos da carne de Jesus, não faltou aquela experiência profunda com Jesus. E até um ver espiritual, né, um ver que o cegou, né, uma visão que o levou a ver o quanto ele era cego, né? Mas, enfim, Paulo não viu, mas é apóstolo porque viu com o olho da fé, né? Pela experiência profunda que ele teve. O Pedro Felipe está te agradecendo pela resposta, que ele está justamente pesquisando sobre São Paulo no grupo do estudo bíblico da paróquia dele. Então, vamos para a pergunta da Inês.
Seguinte, por que chamam de comunidade de Marcos? Alguns formadores se referem assim. Certo. Porque aí aqui tá, é uma pergunta um pouco relacionada ao processo de formação dos evangelhos. Alguns autores preferem falar não tanto do evangelista em si, mas da comunidade dele. Porque, por exemplo, isso é mais claro em João. Quando a gente pega o Evangelho de João, João tem duas conclusões, tem dois finais. Tem um final no capítulo 20, tem um final no capítulo 21. Se fosse realmente só o evangelista João que tivesse escrito todo o texto, se coloca a pergunta, por que ele deixou duas conclusões? Não era melhor ter tirado a primeira e colocado somente a segunda? Não era melhor... ele não queria perder, então pega o texto e escreve no final. O que é que em geral se pensa? João escreveu boa parte, e escrever não quer dizer ele pegou a caneta e escreveu. Muitas vezes ele está ditando, muitas vezes ele está... Porque João talvez não soubesse escrever, então ele tem uma comunidade de discípulos que o auxilia nesse processo de escritura do texto. Ele não é necessariamente quem colocou a mão na massa, escreveu, mas ele é com certeza autor. Então, com certeza, ou ele estava ditando, ou ele estava, de alguma forma, formando quem estava escrevendo. E o que é que se fala das duas conclusões? Provavelmente João morreu antes de ter todo o texto terminado e a comunidade concluiu o texto evangélico e para não perder o final, que é o meu mestre escreveu aquele final, eu não vou jogar fora aquilo que o mestre escreveu porque ele é uma pessoa de autoridade sobre mim espiritual. Eu mantenho aquilo que ele escreveu, mas eu faço uma outra conclusão para que eu conclua a obra. Eu não deixo a obra inconclusa. Então, existe o evangelista que escreveu, e escreveu nesse sentido amplo da palavra, e existe a comunidade que o auxiliou nesse processo de escritura. Mas aí é importante não ir para o outro extremo de achar que João não escreveu, e é a comunidade que escreveu. Isso é um erro. Aí isso eu estou falando como teólogo, né? Da minha opinião, isso é errado. Porque a igreja diz que João é verdadeiro autor. E se a gente olhar no documento chamado Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, o documento afirma: os evangelistas são verdadeiros autores dos seus respectivos evangelhos. Então, se eu jogo para a comunidade, eu corro esse risco de tirar de João a responsabilidade em primeira instância, digamos assim, do processo de escritura do texto. Se não estiver claro, a gente pode... Não, eu acredito que ficou bem claro. Padre, okay. Estão chegando muitas perguntas, que inclusive eu vou até pedir que o senhor oriente quem desejar tirar mais dúvidas, porque a gente não vai conseguir, são bem umas 6 perguntas. Então já fica aqui aquela dica, né, que a gente tem para dar para eles. Mas antes da gente encerrar, eu vou trazer só mais uma, que é... Vamos lá. Essa aqui, do Marcelo. Pergunta: existem outros livros que tratam de Jesus escritos neste período dos evangelhos? Pronto, Marcelo, obrigado pela pergunta. Os evangelhos apócrifos, em geral, são mais tardios que os evangelistas, os 4 evangelhos canônicos. Então, em geral, se você entende falar sobre Jesus, os evangelhos em si, a gente não tem praticamente, né? Porque os apócrifos que falam, de certa forma, sobre Jesus, alguns são heréticos, outros não. Nem todo apócrifo é herético, né? Herético, a gente fala, contém erros, né, de teologia sobre Jesus. Alguns são bem heréticos, por exemplo, existe uma comunidade gnóstica, uma heresia, que escreve um evangelho, então esse é totalmente rejeitado pela igreja. Existem outros que são de comunidades dentro da igreja, mas que tem um erro, uma imprecisão, algo que parece um pouco exagerado, então a comunidade, a igreja como um todo, não acolheu aquele texto como inspirado. Mas é um texto bom, rico, que fala sobre Jesus, que tem informações interessantes sobre Jesus. Mas, contemporâneos aos evangelistas canônicos,
Não. Existe quem escreve sobre Jesus de maneira mais ampla. Tem quem escreve que é contemporâneo. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia. Ele morre 106, 107, o seu martírio. E ele escreve 7 cartas para igrejas ou para pessoas específicas. Ele fala sobre Jesus. É alguém que fala da sua experiência com Jesus. E ele é mais ou menos contemporâneo. São Clemente, por exemplo, ele escreve sobre Jesus porque é um autor de igreja, é um papa, mas não escreve um evangelho. Então, em geral, os evangelhos são esses e os apócrifos são mais tardios do que os evangelhos canônicos. Padre, o povo está insistindo aqui para a gente responder todas, mesmo que de forma breve. Então, eu vou trazer aqui 2 comentários que são basicamente iguais, estão te pedindo para dar uma ordem assim, para a leitura, né? Para quem está começando a leitura dos evangelhos, existe uma ordem preferida? Tanto o Luiz Eduardo fez essa pergunta, como o Felipe Bezerra, porque não leram sequencialmente. Certo. O Papa recomenda muito a leitura do Evangelho, né? O Papa Francisco, né? Teve uma época, inclusive, que ele pediu, olha, andem pelo menos com o Evangelho nas suas bolsas, né? Então, vocês primeiro lembrem, ou mochilas, né? Primeiro lembrem, o Evangelho é o miolo, né? O Evangelho é a pérola da Bíblia, né? Não somente do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia. Para o cristão, o Evangelho é a pérola, né? São as pérolas. O Evangelho mais catequético de todos é Mateus. Então, ele é o mais sistemático, digamos assim. Então, se é para começar uma leitura... a leitura canônica é boa. Então, Mateus é o primeiro, Marcos, depois Lucas, depois João. João, com certeza, é o último, porque João é o mais complexo, porque é o mais profundo. Porque é muito profundo. Né? Mas Mateus, Marcos, Lucas, João seria uma boa sequência. Ou então, Marcos, Mateus, Lucas, João. Porque Marcos... Tudo que eu tenho em Marcos, em geral, eu encontro em Mateus. Então, se você quer um pouquinho de novidade, então começa com o primeiro, que é Marcos. Aí em Mateus você vai ver o que tem em Marcos e vai ampliar um pouco. Lucas tem muita coisa original, apesar de ser sinótico. E João, ele é todo original. Então, essas 2 opções seriam aquelas que eu recomendaria. Olha, essa pergunta aqui vai ter que ser fazer uma síntese grande. Podes falar um pouco das cartas deuteropaulinas e sua relação com os evangelhos? Eita, isso aí dá... vamos tentar resumir, né? Assim, primeiro que o conceito de deuteropaulina já é um pouco... A gente pode... O que é que significaria deuteropaulina? Aquelas cartas que a gente duvida se foram realmente escritas por São Paulo. É um conceito que alguns teólogos usam para falar isso. Como existem os deuterocanônicos, existiriam os deuteropaulinos. Por exemplo, as pastorais, né? Tito, Timóteo estaria nesse miolo. Eu não posso achar que elas não são escritas por São Paulo, na minha opinião. Então, para mim, eu acolho aqueles teólogos que entendem que elas foram escritas por São Paulo. Ele pergunta qual é o ponto de contato com os evangelhos? Isso. Tá aqui, pode falar um pouco das cartas deuteropaulinas e sua relação com os evangelhos. Pronto, aí isso aí eu teria um pouco... A relação com o evangelho, aí sinceramente eu não saberia fazer diretamente. Eu teria que dar uma olhadinha primeiro nisso aí para tentar ver, né, quais seriam os pontos. Tranquilo, não tem problema. Eu não sei o nome dele, porque é um S. Silvio Clima. Então eu acho Silvio. Padre Silvio, na verdade. Não, é? Tenho quase certeza. Ah, tá. Então você entra em contato pessoalmente. Um abraço, Padre Silvio. A gente conversa um pouquinho sobre isso. Exatamente. Esse assunto aí ficou meio alto pra gente aqui do Instagram. Mas vamos lá. A última pergunta do Gelson. Lucas teve contato com Nossa Senhora? Como assim? Fiquei confuso. Pronto, isso é um dado... A gente conversou sobre isso, né? Isso é um dado da tradição, Gelson. A gente, se você quiser não acreditar nisso, você pode, mas a tradição da igreja em geral fala que Lucas fez um ícone de Nossa Senhora. E alguns levam isso ao pé da letra, outros dizem
que ele escreveu também sobre Nossa Senhora nos seus evangelhos, que ele como que fez uma pintura dela, né? Então, alguns falam que ele realmente pintou, né? E outros falam que do texto que ele escreveu. Então, existem alguns elementos, a tradição da igreja, na igreja primitiva, alguns santos falam, né, que Lucas teria tido um contato com Nossa Senhora para dali, né, colher um pouco informações para escrever o evangelho. Ele pode ter tido um contato direto, ele pode ter tido um contato indireto por meio de pessoas que tiveram contato com Maria. Isso é especulação, né? E a gente pode ficar com aquilo que a gente acha mais plausível, né? Então, se você acha um pouco inviável, né? Se ela acha inverossímil, ok. Mas eu não vejo também tanto dificuldade de Lucas ter. Alguns falam que Maria teria convivido com João em Éfeso, né? Então, não é impossível que Lucas tivesse tido contato com Nossa Senhora em algum lugar, né? Enfim. Um contato pode ser direto ou indireto, mas eu não acho impossível que Lucas tenha tido esse contato com Maria diretamente. Olha, o papo tá muito bom, viu? O povo tá gostando. Mas nós precisamos encerrar nossa live. E aí, qualquer dúvida, se você quiser, você pode procurar o Instagram do Instituto Parresia, @Instituto Parresia. Inclusive, é esse que está aqui conosco na live. Padre, nós temos alguma novidade para esse tempo? Quem quiser se aprofundar mais nesse tema, pode procurar aonde? Pronto, a gente está, graças a Deus, o Instituto Parresia não está parando, né, Gabriela? A gente fez aquela live do curso sobre família e agora a gente está começando um curso sobre os evangelhos. A gente teve um curso sobre Sagradas Escrituras e agora nós vamos nos deter somente nos evangelhos. Então, quem desejar, né, eu animo bastante vocês a participarem desse curso. As inscrições vão começar semana que vem, no sábado ou na segunda, né? Eu não estou aqui lembrando, mas se não me engano, no sábado, dia 20. A gente abre as inscrições e as aulas vão começar no dia 1º de julho. Nós vamos ter aulas sobre os evangelhos em geral e sobre os sinóticos em João. E vamos ter também aulas interativas, como essa live que nós estamos fazendo, né? Que nós chamamos de webinários. Então, teremos espaço também para interação com o público, para resposta a perguntas. E a gente quis começar essa especificação com os evangelhos, porque os evangelhos são como esse miolo, como nós dizíamos. Então, a gente anima a isso, mas também animo vocês nós vamos fazer alguns blogspots, né, alguns artigos de blog sobre isso, sobre os evangelhos neste mês, e também alguns podcasts. Então, se você desejar aprofundar um pouco o tema, nós teremos o Instituto Parresia, junto com a comunidade Shalom, né, estará neste mês preparando para o lançamento do curso. Estaremos fazendo esse material sobre os evangelhos. E esse curso, né, um curso muito rico. Eu vou estar dando algumas aulas também, né, junto com outros professores do Instituto. Então, gostaria de animá-los, vocês, especialmente se inscrever, né, se matricular nesse nosso curso sobre os evangelhos, o coração da revelação. E eu faço um convite para vocês que estão aqui na live, gostaram, a seguir o Instagram do Instituto Parresia. Lá vocês podem ter todas as informações e continuar tirando dúvidas, né? Às vezes a gente não consegue encerrar com todas as dúvidas que tem, aí você manda no inbox lá e eles podem responder vocês, tá bom? Então fica esse convite, agora mesmo você sai da live, já vai no Instagram do Instituto Parresia e segue, e aí lá você vai ter todas as informações, inclusive dos cursos, tá bom? Obrigada, Padre Ednardo. Até a próxima, é sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, Deus te abençoe. Um abraço. Shalom. Shalom.